Bem-vindo ao canal Fearless Hub. Se você se sente estagnado, preso em uma zona de conforto e anseia por uma transformação, este é o seu lugar. Hoje, mergulharemos em uma obra atemporal que tem guiado líderes, estrategistas e todos que buscam a vitória. A Arte da Guerra, do mestre Sun Tzu. Prepare-se para despertar o guerreiro interior e aprender a vencer qualquer desafio que a vida apresentar. Em um mundo repleto de desafios e competições, a busca pela maestria estratégica nunca foi tão crucial. Há mais de 2.500 anos, um general e estrategista chinês chamado Sun Tzu compilou seus conhecimentos em um tratado que transcenderia o tempo e as culturas. A Arte da Guerra não é apenas um manual para o campo de batalha. É um guia profundo sobre como navegar pelas complexidades da vida, dos negócios e dos relacionamentos com sabedoria, sutileza e, acima de tudo, com a certeza da vitória. Sun Tzu nos ensina que a verdadeira maestria não reside na destruição, mas na conquista sem confronto. A vitória suprema, ele argumenta, é subjugar o inimigo sem lutar. Este princípio, aparentemente paradoxal, é o cerne de sua filosofia. Ele nos convida a olhar para além do óbvio, a compreender a psicologia humana, a analisar o terreno e a nós mesmos antes de dar qualquer passo. Neste audiobook, não vamos apenas explorar os 13 capítulos desta obra monumental. Vamos decifrar seus ensinamentos e aplicá-los aos desafios do século XXI. Desde a negociação de um contrato importante até a superação de um obstáculo pessoal, os princípios de Sun Tzu oferecem um roteiro para a ação inteligente e eficaz. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e fortalecimento estratégico. A arte da guerra é a arte de viver com propósito, disciplina e uma mente invencível. Sun Tzu inicia sua obra com um alicerce de qualquer empreendimento bem-sucedido: o planejamento. Ele afirma: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, uma estrada para a segurança ou para a ruína. Portanto, é um assunto que exige uma investigação cuidadosa. Para o mestre estrategista, a guerra não é um jogo de azar, mas um cálculo de probabilidades. A vitória ou a derrota são decididas antes mesmo de a primeira batalha começar. Ele nos apresenta 5 fatores fundamentais que devem ser considerados em qualquer planejamento estratégico. O caminho refere-se à harmonia entre o líder e seu povo. Quando as pessoas confiam em sua liderança e compartilham dos mesmos valores, elas o seguirão em qualquer circunstância, sem temer o perigo. O céu simboliza as forças incontroláveis da natureza, o dia e a noite, o frio e o calor, o tempo e a estação. Um bom líder entende e se adapta a essas variáveis, usando-as a seu favor. A terra representa o campo de batalha físico, as distâncias, a dificuldade do terreno, a segurança e o perigo. Conhecer o terreno é tão crucial quanto conhecer o inimigo. O comandante, a personificação das virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. Um líder que possui essas qualidades inspira respeito e obediência. O método e a disciplina. Diz respeito à organização, à cadeia de comando e à logística. Uma estrutura clara e uma disciplina rigorosa garantem que o exército funcione como uma unidade coesa e eficiente. Sun Tzu insiste que, ao avaliar esses 5 fatores, podemos prever o resultado de qualquer conflito. Aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo, que compreende o terreno e as condições e que lidera com sabedoria e disciplina, já pavimentou o caminho para a vitória. O planejamento, portanto, não é uma mera formalidade, mas o ato de criar o futuro desejado. Uma vez que o planejamento está completo, a atenção de Sun Tzu se volta para a execução. No capítulo Guerreando, ele nos oferece uma lição austera sobre a economia da guerra.
A ação prolongada, ele adverte, nunca beneficia um país. Não há exemplo de uma nação que tenha se beneficiado de uma guerra prolongada. Este capítulo é um lembrete pragmático de que todo esforço estratégico consome recursos. Tempo, dinheiro, energia e moral são finitos. Uma campanha que se arrasta esgota o tesouro, desgasta as tropas e desmoraliza o povo. O líder sábio, portanto, busca a vitória de forma rápida e decisiva. A velocidade é a essência da guerra. Sun Tzu detalha os custos exorbitantes de manter um exército em campo: o transporte de suprimentos, o conserto de equipamentos, o sustento dos soldados. Ele argumenta que um general inteligente não apenas gerencia seus próprios recursos com cuidado, mas também utiliza os recursos do inimigo. Um carrinho de provisões do inimigo é equivalente a 20 dos seus. Capturar os suprimentos do adversário não apenas o enfraquece, mas também fortalece suas próprias forças, uma tática duplamente eficaz. No mundo dos negócios, isso se traduz em agilidade e eficiência. Projetos que se arrastam por meses ou anos perdem o timing do mercado e consomem orçamentos. A capacidade de agir com rapidez, de lançar um produto ou fechar um acordo antes da concorrência é uma vantagem estratégica imensa. A lição de Sun Tzu é clara. A vitória ama a velocidade e detesta a hesitação. Seja decisivo, seja rápido e preserve seus recursos para a próxima oportunidade. No terceiro capítulo, Sun Tzu revela um de seus conceitos mais célebres e profundos: a vitória sem batalha. Ele escreve: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Esta é a essência da estratégia ofensiva. Não se trata de aniquilação, mas de subjugar a vontade do oponente, tornando a resistência inútil. A melhor política, segundo Sun Tzu, é tomar um estado intacto. Destruí-lo é uma opção inferior. Da mesma forma, capturar um exército inteiro é melhor do que aniquilá-lo. A destruição gera ressentimento e custos de reconstrução. A conquista inteligente preserva o valor e transforma o adversário em um recurso. Para alcançar essa vitória sutil, o mestre estrategista delineia uma hierarquia de táticas. Atacar a estratégia do inimigo, a forma mais elevada de ataque. Se você pode frustrar os planos do seu oponente antes que eles se materializem, a vitória é sua sem qualquer confronto físico. Depois, atacar suas alianças, isolar o adversário, cortando suas fontes de apoio e colaboração, enfraquece sua posição e o torna vulnerável. Em seguida, atacar seu exército. O confronto direto no campo de batalha é a terceira opção, a ser usada apenas quando as táticas mais sutis falham. A pior política é sitiar cidades muradas. Esta é uma medida de último recurso, pois é demorada, cara e desgastante. Este capítulo nos ensina a importância da inteligência, da diplomacia e da manobra psicológica. Em uma negociação, por exemplo, em vez de entrar em um confronto direto sobre o preço, pode-se primeiro entender a estratégia da outra parte, minar suas alternativas e só então apresentar uma proposta que pareça a única opção lógica. A verdadeira força não está na capacidade de destruir, mas na habilidade de vencer, antes que a batalha comece. Depois de discutir a estratégia, Sun Tzu se aprofunda na importância da posição e da preparação. No capítulo Disposições, ele introduz um conceito fundamental: a distinção entre defesa e ataque. Ele afirma: a invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. O que isso significa? Significa que a segurança, a invencibilidade, é algo que podemos garantir para nós mesmos através de uma preparação cuidadosa e de uma defesa sólida. Não podemos controlar se o inimigo cometerá um erro que nos dará a oportunidade de vencer. Mas podemos garantir que não seremos derrotados. A invencibilidade é uma questão de autodisciplina e preparação. Um bom guerreiro
Diz Sun Tzu, primeiro se torna invencível e depois aguarda a vulnerabilidade do inimigo. Ele não força a vitória, mas a reconhece quando a oportunidade se apresenta. Os bons guerreiros de outrora primeiro se colocavam além da possibilidade de derrota e depois esperavam por uma oportunidade de derrotar o inimigo. Isso se aplica diretamente à nossa vida pessoal e profissional. Antes de buscar uma grande oportunidade, devemos fortalecer nossas próprias bases. Isso pode significar adquirir novas habilidades, construir uma reserva financeira, fortalecer nossa rede de contatos ou aprimorar nosso produto. Ao nos tornarmos invencíveis em nossa área, estamos preparados para capitalizar qualquer oportunidade que surja, sem nos expormos a riscos desnecessários. A lição é: primeiro, fortaleça-se. A vitória virá como consequência. No quinto capítulo, Sun Tzu explora o conceito de Qi, que pode ser traduzido como energia, impulso ou potencial. Ele usa a metáfora de rolar toras e pedras. Uma tora ou pedra, quando em terreno plano, é inerte. Mas em uma encosta íngreme, ela acumula uma energia potencial tremenda, capaz de liberar uma força avassaladora. A habilidade do general está em criar essa energia em seu exército. Essa energia não vem da força bruta de soldados individuais, mas da organização, da formação e do uso inteligente do momento. Sun Tzu fala sobre o uso do Cheng e do Qi. O ataque direto, ortodoxo, é usado para engajar o inimigo, para fixá-lo. O ataque extraordinário e inesperado é usado para garantir a vitória. Em toda batalha, o método direto pode ser usado para engajar, mas os métodos extraordinários serão necessários para vencer. A combinação de ambos cria um número infinito de possibilidades, como a interação do céu e da terra. O bom estrategista é aquele que consegue orquestrar essa sinfonia de ataques diretos e indiretos, mantendo o inimigo em um estado constante de desequilíbrio e incerteza. No marketing, por exemplo, uma campanha ortodoxa pode ser a publicidade tradicional. A campanha extraordinária pode ser uma ação de guerrilha, um viral inesperado que captura a imaginação do público. A combinação de uma presença constante e previsível com surpresas bem calculadas cria um impulso, uma energia que impulsiona a marca à frente da concorrência. A lição é: não seja apenas forte, seja imprevisível. Crie um potencial que, quando liberado, seja irresistível. O sexto capítulo é uma aula magistral sobre iniciativa e controle. Sun Tzu ensina que o guerreiro inteligente não é aquele que reage aos movimentos do inimigo, mas aquele que o força a reagir. Aquele que é hábil em atacar faz com que o inimigo não saiba onde se defender. Aquele que é hábil em se defender faz com que o inimigo não saiba onde atacar. O segredo é impor sua vontade ao adversário. O bom general escolhe o campo de batalha e a hora do confronto. Ele atrai o inimigo para onde quer que ele esteja, oferecendo uma isca, e evita o confronto onde o inimigo é forte. Apareça nos pontos que o inimigo deve se apressar para defender. Marche rapidamente para os lugares onde você não é esperado. Sun Tzu enfatiza a importância de ser sem forma, de ser misterioso. Se o inimigo não consegue antecipar seus movimentos, ele é forçado a dividir suas forças, tentando proteger todos os pontos. E quando o inimigo está dividido, sua força em qualquer ponto específico é enfraquecida. Se ele fortalecer sua vanguarda, enfraquecerá sua retaguarda. Se fortalecer sua retaguarda, enfraquecerá sua vanguarda. Se fortalecer sua esquerda, enfraquecerá sua direita. Se fortalecer sua direita, enfraquecerá sua esquerda. Se ele enviar reforços para todos os lugares, ele será fraco em todos os lugares. Em uma carreira profissional, isso significa desenvolver uma habilidade única e aplicá-la onde a concorrência
é fraca. Em vez de competir em um mercado saturado, crie um novo nicho onde suas habilidades sejam raras e valiosas. Force os outros a reagirem à sua inovação, em vez de você reagir às tendências deles. A lição é: não jogue o jogo do inimigo. Crie o seu próprio jogo e dite as regras. O 7º capítulo, Manobrando, trata da complexa arte de mover um exército para obter uma posição vantajosa. Sun Tzu começa com uma advertência. Nada é mais difícil do que a arte da manobra. A dificuldade consiste em transformar o tortuoso em direto e o infortúnio em vantagem. Manobrar não é simplesmente marchar do ponto A ao ponto B. É uma dança estratégica, onde o general deve enganar o inimigo, esconder suas intenções e chegar ao ponto decisivo antes do adversário, mesmo que tome um caminho mais longo. Sun Tzu ilustra isso com a ideia de que um exército que marcha 50 quilômetros para obter uma vantagem provavelmente perderá seu general. Um que marcha 30 quilômetros com o mesmo objetivo verá apenas metade de seus homens chegarem. Isso destaca o delicado equilíbrio entre velocidade e coesão. Mover-se rapidamente pode criar aberturas, mas também pode esticar as linhas de suprimento e fatigar as tropas, tornando-as vulneráveis. O líder sábio entende esse dilema e usa a disciplina e a comunicação, através de gongos, tambores e estandartes, para garantir que sua força se mova como um único organismo, mesmo quando suas partes estão fora de vista umas das outras. Ele também nos ensina a não pressionar um inimigo desesperado. Um inimigo cercado deve ter uma rota de fuga. Um adversário sem esperança lutará com a força do desespero, causando baixas desnecessárias. É mais inteligente deixar uma pequena abertura, uma ilusão de esperança, que enfraquece sua resolução de lutar até a morte. No mundo corporativo, a manobra pode ser vista na forma como uma empresa entra em um novo mercado. Uma abordagem direta e agressiva pode alertar os concorrentes e provocar uma guerra de preços. Uma abordagem mais tortuosa, construindo parcerias, adquirindo uma empresa menor, lançando um produto de nicho primeiro, pode permitir que a empresa estabeleça uma posição forte antes que os concorrentes percebam a ameaça. A lição é: o caminho mais curto nem sempre é o melhor. A vitória pertence àquele que domina a arte do movimento inteligente. No 8º capítulo, Sun Tzu introduz uma camada crucial de sofisticação ao pensamento estratégico: a flexibilidade. Depois de estabelecer princípios sólidos, ele nos lembra que nenhum plano sobrevive intacto ao contato com a realidade. A verdadeira maestria está na capacidade de adaptar as táticas às circunstâncias em constante mudança. Ele afirma que um general sábio não é um escravo de suas próprias regras. Existem situações em que os princípios gerais devem ser quebrados em nome da vitória. Sun Tzu lista 5 exceções fundamentais. Há estradas que não devem ser percorridas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas e ordens do soberano que não devem ser obedecidas. Esta última é particularmente radical. Sugere que o líder no campo de batalha, com seu conhecimento íntimo e imediato da situação, tenha a autoridade e a responsabilidade de anular uma ordem de um superior distante se essa ordem levar ao desastre. A lealdade cega é um perigo. A lealdade inteligente é a missão, não ao comando. O general habilidoso, diz Sun Tzu, considera tanto os aspectos favoráveis quanto os desfavoráveis de qualquer situação. Ao considerar as vantagens, ele torna seu plano viável. Ao considerar as desvantagens, ele pode resolver as dificuldades. Ele não é pego de surpresa, pois já antecipou os possíveis reveses. No mundo dos negócios, isso é a essência da gestão de crises e da metodologia ágil. Um plano de negócios é um guia, não um decreto. Quando o mercado muda,
Quando um concorrente lança uma inovação ou quando uma nova tecnologia surge, o líder deve ser capaz de pivotar, de variar suas táticas. A rigidez leva à irrelevância. A lição é: seja como a água, que se adapta ao recipiente que a contém. A flexibilidade é a maior das forças. O 9º capítulo é um guia prático sobre como posicionar um exército e, mais importante, como interpretar o ambiente e as ações do inimigo. Sun Tzu transforma o general em um observador aguçado, um detetive que lê os sinais sutis do campo de batalha para discernir a verdade por trás das aparências. Ele oferece conselhos específicos para diferentes tipos de terreno. Atravesse montanhas seguindo os vales. Depois de cruzar um rio, você deve se afastar dele. Em terreno plano, ocupe posições acessíveis. Cada instrução é projetada para maximizar a segurança e a vantagem tática. No entanto, a verdadeira genialidade deste capítulo reside na arte da observação. Sun Tzu nos ensina a ler o comportamento do inimigo como um livro aberto. Se o inimigo se aproxima e permanece quieto, ele confia em sua posição natural. Se a poeira se ergue em uma coluna alta e estreita, bigas estão avançando. Se a poeira é baixa e larga, a infantaria está se aproximando. Pássaros que se levantam em voo indicam uma emboscada. Animais assustados indicam um ataque surpresa. Se os emissários do inimigo falam com humildade, mas ele continua seus preparativos, ele avançará. Se falam em termos conciliatórios, mas sem um tratado, é um ardil. Cada observação é uma peça do quebra-cabeça. Um líder que ignora esses sinais está cego para a realidade da situação. No ambiente de negócios de hoje, isso se traduz em ler a sala. É observar a linguagem corporal em uma reunião, analisar as entrelinhas de um e-mail, monitorar as pequenas movimentações de um concorrente no mercado. São os dados não estruturados, os sinais fracos que, quando combinados, revelam a verdadeira estratégia e intenção do outro lado. A lição é: a informação mais valiosa raramente é anunciada. Ela deve ser observada e interpretada. No 10º capítulo, Sun Tzu aprofunda a análise do campo de batalha, classificando o terreno em 6 tipos distintos. Ele argumenta que compreender a natureza do terreno é uma das responsabilidades mais importantes de um general, pois é o terreno que dita as possibilidades táticas. Os 6 tipos de terreno são: terreno acessível, onde ambos os lados podem se mover com facilidade. Aqui, a vantagem vai para quem ocupar primeiro as posições elevadas e ensolaradas. Terreno de dificuldade, fácil de sair, mas difícil de retornar. Neste terreno, se o inimigo não estiver preparado, você pode atacar e vencer. Mas se ele estiver preparado e você não conseguir vencer, o retorno será desastroso. Terreno de impasse, onde nenhum dos lados ganha vantagem ao se mover primeiro. Aqui, a melhor tática é fingir uma retirada para atrair o inimigo para uma armadilha. Terreno estreito, passagens apertadas que devem ser ocupadas primeiro e com força. Se o inimigo já as ocupa, não ataque se a passagem estiver bem defendida. Terreno precipitado, alturas íngremes que devem ser ocupadas primeiro. Se o inimigo já as ocupou, não o siga. Atraia-o para longe. Terreno distante. Quando as forças estão longe uma da outra, a batalha é desvantajosa. É melhor evitar o confronto. Sun Tzu vai além da geografia física. Ele usa o terreno como uma metáfora para a relação entre o líder e suas tropas. Ele afirma que a derrota pode vir de 6 calamidades que não são culpa do céu ou da terra, mas do próprio general. A falha em medir a força do inimigo, a falta de autoridade, a disciplina ineficaz, a confusão nas fileiras, a incapacidade de usar os melhores homens e a desobediência dos oficiais. Ele conclui com uma máxima poderosa: conheça o inimigo, conheça a si mesmo, e sua vitória não estará em perigo.
Conheça o céu, conheça a terra, e sua vitória será completa. No contexto moderno, terreno pode ser a estrutura de um mercado, a cultura de uma organização ou o cenário regulatório. Um líder que não entende o terreno em que opera está fadado a cometer erros estratégicos. A lição é: o ambiente dita a estratégia. Domine o seu ambiente e você dominará o resultado. O 11º capítulo é um dos mais longos e detalhados, expandindo a análise do terreno para o que Sun Tzu chama de 9 situações, ou 9 tipos de terreno. Esta não é apenas uma classificação geográfica, mas uma análise psicológica do estado em que um exército se encontra, e como o líder deve agir em cada caso para manter a moral e a iniciativa. As 9 situações são: terreno de dispersão, quando se luta em território próprio. Aqui, os soldados estão perto de casa e podem se dispersar facilmente. A tática é unificar a mente do exército. Terreno leve, ao entrar em território inimigo, mas não profundamente. Há uma rota de fuga fácil. A tática é manter o exército conectado e avançando. Terreno de contenda, terreno que é vantajoso para ambos os lados. Aqui, não se deve atacar, mas sim buscar uma vantagem estratégica. Terreno aberto, onde ambos os lados têm liberdade de movimento. A tática é não bloquear o caminho do inimigo, mas sim antecipar seus movimentos. Terreno de cruzamento, terreno cercado por estados rivais que forma o cruzamento de rotas importantes. Aqui, deve-se formar alianças. Terreno sério, ao penetrar profundamente em território inimigo, com muitas cidades fortificadas na retaguarda. A tática é garantir um fluxo constante de provisões e pilhar os recursos locais. Terreno difícil, terreno de difícil travessia, como pântanos ou montanhas. A tática é continuar avançando e não acampar. Terreno cercado, onde o acesso é estreito e a saída é tortuosa, e uma pequena força inimiga pode aniquilar uma grande força sua. Aqui, deve-se usar estratagemas e bloquear qualquer rota de fuga para o inimigo. Terreno mortal, onde o exército só pode sobreviver lutando com a energia do desespero, pois não há escapatória. Aqui, o general deve mostrar a seus homens que não há outra opção a não ser lutar até a morte. Sun Tzu enfatiza que um mestre da guerra é capaz de manobrar o inimigo, forçando-o a entrar em terrenos desvantajosos enquanto ele próprio ocupa posições favoráveis. Ele compara a habilidade de um general à de uma cobra encontrada na montanha Changshan, que, se atacada na cabeça, responde com a cauda. Se atacada na cauda, responde com a cabeça. E se atacada no meio, responde com ambos. Um exército deve ser capaz de reagir com a mesma fluidez e coordenação. Este capítulo ensina que a liderança é a arte de gerenciar a psicologia de suas tropas, adaptando sua abordagem à situação específica. A lição é: entenda o estado mental de sua equipe e use-o como uma força. Em um terreno mortal de um projeto com prazo final, um líder pode inspirar um esforço hercúleo ao deixar claro que o sucesso é a única opção. No penúltimo capítulo, Sun Tzu aborda uma das táticas mais devastadoras e de 2 gumes da guerra: o ataque pelo fogo. Ele o trata com a seriedade que merece, reconhecendo seu poder imenso, mas também seus perigos inerentes. O fogo não discrimina, e se não for controlado, pode se voltar contra quem o iniciou. Sun Tzu descreve 5 alvos para ataques com fogo. Queimar soldados em seu acampamento, um ataque direto à moral e à força de combate do inimigo. Queimar provisões, minar a capacidade do inimigo de sustentar uma campanha prolongada. Queimar comboios de bagagem, destruir a logística e o equipamento do adversário. Queimar arsenais e depósitos, eliminar as armas e os recursos estratégicos do inimigo. Lançar fogo entre as fileiras inimigas,
criar caos e desorganização durante a batalha. Para executar esses ataques, é preciso ter os meios adequados, esperar o tempo certo, dias secos e ventosos, e, crucialmente, estar preparado para explorar o caos que se segue. Sun Tzu é enfático. Aqueles que usam o fogo para apoiar seus ataques mostram inteligência. Aqueles que usam a água para apoiar seus ataques mostram força. O fogo cria uma oportunidade que deve ser explorada com um ataque imediato. Se não houver uma resposta rápida, o fogo terá sido em vão. No entanto, o capítulo termina com uma nota de cautela. Um líder sábio não recorre à guerra por raiva, nem luta por cólera. As emoções não devem gistar a estratégia. Um soberano esclarecido é prudente, e um bom general é cheio de cautela. A raiva pode se transformar em alegria. A cólera pode ser apaziguada, mas um reino destruído nunca pode ser restaurado, nem os mortos podem ser trazidos de volta à vida. No mundo moderno, o ataque pelo fogo pode ser uma metáfora para uma tática de alto risco e alta recompensa. Uma campanha de marketing viral que pode sair pela culatra, uma aquisição hostil ou o lançamento de um produto disruptivo que pode canibalizar suas próprias vendas. A lição é que as ferramentas mais poderosas exigem a maior sabedoria e contenção. Use-as apenas quando necessário, com um plano claro para controlar as consequências e nunca por impulso emocional. Sun Tzu conclui sua obra-prima com o tema que, para ele, é o mais vital de todos: a inteligência. No capítulo final, O uso de espiões, ele argumenta que o conhecimento prévio, o conhecimento das disposições do inimigo, não pode ser obtido dos espíritos, nem por analogia, nem por cálculo. Deve ser obtido de homens que conhecem a situação do inimigo. A guerra, como vimos, é um empreendimento caro que custa vidas e tesouros. Manter um exército de 100.000 homens em campo por anos a fio para lutar por uma vitória de um dia é o cúmulo da desumanidade. A razão pela qual o soberano esclarecido e o bom general conquistam e alcançam coisas além do alcance dos homens comuns é o conhecimento prévio. E esse conhecimento vem dos espiões. Sun Tzu descreve 5 tipos de espiões, cada um com uma função específica, formando uma rede de inteligência sofisticada e quase impossível de ser descoberta. Espiões nativos, habitantes do distrito do inimigo que são contratados. Espiões internos, oficiais do inimigo que são empregados. Espiões duplos, espiões do inimigo que são capturados, convertidos e enviados de volta. Espiões dispensáveis, nossos próprios espiões, que recebem informações falsas para transmitir ao inimigo. Eles são dispensáveis, porque quando descobertos, a desinformação que carregam engana o adversário. Espiões vivos, aqueles que retornam com informações do campo inimigo. De todos eles, o espião duplo é o mais importante, pois é a fonte para recrutar os outros. É através do espião duplo que podemos encontrar e empregar espiões nativos e internos. É também através dele que podemos enviar o espião dispensável com informações falsas. O tratamento dos espiões exige a máxima sagacidade, benevolência e, paradoxalmente, liberalidade. Eles devem ser bem pagos, pois a informação que fornecem economiza milhões. A relação com eles deve ser íntima e secreta. A espionagem é o elemento mais essencial da guerra, pois é nela que repousa a capacidade de um exército se mover. No mundo dos negócios, a espionagem é a inteligência de mercado. É a análise competitiva, a pesquisa de clientes, o monitoramento de tendências e a contratação de talentos-chave da concorrência. Uma empresa que opera sem uma boa inteligência de mercado está voando às cegas. A lição final de Sun Tzu é talvez a mais importante. A informação é o ativo mais valioso. Invista nela, cultive suas fontes e use-a para antecipar em vez de reagir.
A vitória pertence àquele que vê o que os outros não veem. Conclusão: desperte o guerreiro interior, um chamado à ação. Chegamos ao final de nossa jornada pelos 13 capítulos de A Arte da Guerra. Mas este não é um ponto final. É um ponto de partida. A sabedoria de Sun Tzu, destilada ao longo de séculos, não foi feita para ser meramente admirada em um pergaminho antigo ou em um arquivo de áudio. Ela foi forjada para dar ação. Ela clama para ser vivida. Você ouviu os princípios, o planejamento meticuloso que antecede a vitória, a rapidez decisiva que conserva a energia, a arte suprema de subjugar o inimigo sem lutar, atacando sua estratégia, suas alianças, sua mente. Você aprendeu a se tornar invencível através da defesa, a criar energia e impulso através da surpresa, a ditar as regras do jogo ao conhecer as forças e fraquezas, suas e do seu oponente. Agora, olhe para a sua vida. Olhe para o seu campo de batalha. Talvez não seja uma planície lamacenta, mas um escritório competitivo. Talvez seu inimigo não seja um exército com estandartes, mas um hábito autodestrutivo, um medo paralisante, uma meta que parece inalcançável. Talvez a cidade murada que você precisa conquistar seja a sua própria zona de conforto. Sun Tzu nos ensina que a guerra é vencida primeiro na mente. Onde está sua mente agora? Está dispersa, como as tropas em terreno de dispersão, ou está unificada com um propósito claro? Você está reagindo às circunstâncias, ou está, como um mestre estrategista, moldando o terreno, forçando a vida a reagir à sua vontade? Não se engane. O caminho do guerreiro estratégico não é fácil. Exige disciplina. Exige a coragem de olhar para suas próprias fraquezas com honestidade brutal. Exige a sabedoria de ser flexível, de adaptar suas táticas, de saber quando lutar e, mais importante, quando não lutar. Exige a visão para ler os sinais, para ver a oportunidade na crise, a vantagem no infortúnio. Lembre-se do jovem empreendedor que, em vez de competir de frente com gigantes estabelecidos, primeiro frustrou suas estratégias ao criar um nicho de mercado que eles não entendiam. Lembre-se da profissional que, sentindo-se estagnada, não atacou frontalmente seu chefe, mas construiu alianças silenciosas, aprimorou suas habilidades e esperou o momento exato para apresentar um projeto inovador que a tornou indispensável. Essas não são histórias de guerra, são histórias de estratégia. São histórias de pessoas que aplicaram os princípios de Sun Tzu para vencer. Este é o nosso chamado à ação para você, membro da comunidade Fearless Hub. Não seja um espectador passivo no teatro da vida. Seja o general. Pegue um caderno agora. Defina seu estado a ser conquistado, sua meta mais audaciosa. Avalie os 5 fatores: seu caminho, o céu, a terra, seu comando e sua disciplina. Identifique seus espiões. Quem são as pessoas, os livros, as fontes de informação que lhe darão o conhecimento prévio para tomar decisões mais inteligentes? Onde estão suas forças? Onde estão suas fraquezas? Como você pode usar a energia do inesperado para romper a estagnação? Não espere que a vida lhe dê uma oportunidade. Crie-a. Não espere que o inimigo cometa um erro. Force-o a cometer um erro, sendo imprevisível, sendo sem forma. O conhecimento que você adquiriu hoje é uma arma. Mas uma arma só tem valor nas mãos de quem ousa usá-la. A jornada para vencer qualquer desafio começa com um único passo calculado. Dê esse passo. Planeje. Prepare-se. Haja. Você tem dentro de si a capacidade de ser um mestre estrategista. O Fearless Hub é o seu campo de treinamento. A arte da guerra é o seu manual. Agora, vá e conquiste sua vitória completa.